Lucas 6:37 diz assim a palavra, que é Jesus quem está dizendo: não julgueis e não sereis julgados. Ponto e vírgula aqui, irmãos, é que o assunto está tendo uma continuidade, não parou o assunto. Tem um outro imperativo: não condeneis e não sereis condenados. Mais um outro imperativo: perdoai e sereis perdoados. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nesta noite, abre os céus para nós, nos dê sabedoria para compreender as Escrituras, o que Tu dizes. Nós, na nossa própria capacidade e inteligência, jamais alcançaríamos sabedoria tão profunda para compreendermos aquilo que o Senhor disse na Tua palavra, se o Teu Espírito que a inspirou não revelar para nós. Por isso, Pai, rogamos do Senhor, nos dê a cada um de nós sabedoria, revelação, para conhecer de uma forma plena, clara e específica aquilo que Tu tens dito na Tua palavra. Pai, nos leva cada vez mais para aquele que é perfeito, o nosso amado Senhor Jesus Cristo, que realizou tudo por nós. Ele é o amado da nossa alma, queremos e desejamos cada dia mais conhecê-lo. Nessa noite não é diferente, e quando o Senhor nos reúne, o Senhor tem algo a nos dizer. Fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus, oramos, amém. Irmãos, essa palavra aqui, imperativo, é uma ordem que deve ser cumprida por todo filho de Deus. Aqui, homens e mulheres que são ímpios, que nunca creram, não conhecem o Senhor, não tem compromisso nenhum em obedecer aquilo que o Senhor está dizendo na sua palavra. Porque a palavra de Deus, ela é o falar de Deus direto ao nosso coração. E Deus tem falado nesses últimos dias de uma forma muito clara, muito objetiva, muito específica. Ele deseja que nós ouçamos muito mais do que com uma atenção, mas que nós ouçamos de uma forma receptiva, de uma forma que venhamos a reter a palavra no coração. Reter para então guardá-la, que é o sentido original de obedecê-la. Então vamos aqui analisar alguns pontos específicos. O primeiro deles aqui, o Senhor Jesus já começa dizendo: não julgueis e não sereis julgados. Porque quando você julga uma pessoa, você está julgando a quem? Primeiro que a você mesmo. Porque quando você fala mal daquela pessoa, quando você julga aquela pessoa, você está se colocando no lugar de juiz. E nós sabemos, irmãos, que não somos juízes, nem temos autoridade para isso, para julgar ninguém. Nós não conhecemos a vida de ninguém. Aliás, nós nem conhecemos a nós mesmos. Se nós conhecêssemos a nós mesmos, significa que nós conhecemos o Senhor. Quanto mais conhecemos o Senhor, mais vamos conhecer quem nós somos. Por quê? Porque vocês se lembram que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quando cremos na nossa identificação com Cristo, na nossa morte e ressurreição com Ele, aquele que é a luz, Ele é tudo, Ele é a vida, a luz, uma série de coisas. Cristo é tudo, Ele vem para dentro de nós, então Ele é luz. A luz, ela vai incidir sobre as nossas trevas, e aquilo que nós não conhecemos a respeito de nós mesmos, Ele vai revelar para nós. Mas nunca, o próprio Senhor não vai julgar você por aquilo que você é. Ele sabe que eu e você nascemos pecadores. Ele sabe que eu e você nascemos com a natureza insatisfeita. Ele sabe que eu e você, nós somos implicantes, nós somos pessoas ruins. Nem por isso Ele aponta o dedo na nossa cara. Muito pelo contrário, o que Ele fez? Ele nos amou. O Senhor Jesus, Ele disse assim: eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Então, quando nós julgamos as pessoas, e nós temos, irmãos, um hábito terrível de julgar as pessoas. Agora, eu vou dizer algo para você aqui que é muito interessante. Quando nós julgamos uma pessoa,
por aquilo que ela é ou por aquilo que ela faz, nós estamos julgando a nós mesmos, porque nós estamos vendo, a gente só consegue enxergar igual o macaco. O macaco, ele senta em cima do rabo dele e vê o defeito dos outros e julga os outros macaquinhos. Nós somos assim também. Nós sentamos em cima de um banco, né, e julgamos as outras pessoas. Julgamos governo, julgamos irmãos, muito pior, né? Julgamos uma série de coisas, mas o que nós estamos vendo naquele irmão que há diferente em nós? Aquele irmão, será que ele foi feito de um outro material diferente do meu? Não, a palavra fala no Salmo 103 que Deus, Ele conhece a nossa estrutura, toda a nossa estrutura, da sola do pé ao alto da cabeça, e sabe como que Ele define isto? Ele sabe que somos pó. Em Isaías 1, 5 e 6, a palavra fala que desde a planta do pé até o alto da cabeça não há no homem, quando eu falo homem, estou me referindo aqui à humanidade, não há no homem coisa sã. Então, se não há em nós coisa sã, significa que nada em nós presta. Ou você acha que tem algo em você de especial que presta para alguma coisa? Nós não prestamos nem para esterco, não é assim? Nem para esterco. A nossa matéria-prima é a pior que tem. A nossa carne é a mais fétida que existe neste mundo. Então o ser humano, ele já nasceu podre. O que sai de nós que é bom? Fica sem tomar banho aí 2, 3 dias, sem passar perfume. Depois você cheira as tuas axilas. Começa a exalar um cheiro ruim, né? Percebe, irmãos, que quando a palavra fala para nós não julgarmos os outros, é para nós não julgarmos, porque quando nós julgamos os outros, nós seremos julgados, mas julgados com o mesmo juízo. Porque o apóstolo Paulo, ele vai mostrar para nós que todos os nossos defeitos que vemos nas outras pessoas são os mesmos que está em nós. É muito interessante. Vamos dar uma olhada naquele texto de Romanos, capítulo 2, versículo 1. Romanos, capítulo 2, verso 1. Aqui o apóstolo Paulo vai mostrar que aquilo que vemos nas pessoas nas quais nós julgamos é o que nós possuímos, é o que nós temos. Então, deixa eu colocar para vocês aqui, olhe bem para mim, preste atenção. Todos os defeitos, por favor, irmãos, não se esqueçam disso. Todos os defeitos que você vê nas outras pessoas, em outros irmãos e irmãs, são os mesmos que você tem. Então, para que julgar? A palavra fala assim, versículo 1: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Tanto no julgar, percebe? Você está se condenando a si mesmo, porque é como se você estivesse julgando a si mesmo, mas na outra pessoa. Porque os nossos olhos não é para dentro, é para fora. A gente olha daqui para frente. Nós não conseguimos perceber quem nós somos de fato. Então, por isso que esse Deus de luz, quando a luz é iluminada, então ela traz a revelação de quem nós somos. Deus, Ele abre o nosso coração e mostra toda a realidade que está o nosso coração. Como é que está o nosso coração, irmãos? Como que está o coração de um homem e de uma mulher sem a vida de Cristo? Primeiro, Isaías 1, capítulo 1, versículo 6, diz assim, que toda cabeça está doente e todo coração enfermo. Então nós já nascemos com o coração doente. E o nosso coração é doente, eu vou explicar o porquê para vocês.
Irmãos, as nossas emoções, elas procedem de uma fonte chamada coração. Estou falando a Bíblia não trata desse coração do nosso órgão, esse coração aqui que bombeia sangue. Se você pode fazer um transplante de coração. Eu tive notícias agora, recentes, de a ciência, a medicina, aliás, a ciência da medicina, fez um transplante numa pessoa, tirou o coração daquela pessoa que estava totalmente comprometido e colocou um coração, para vocês terem, eu não esqueci o nome agora, mas um tipo de um coração de plástico. E a pessoa estava sobrevivendo com aquele coração. Então aquele coração de plástico não pensa nada. Um coração de um porco numa pessoa não vai pensar nada, não vai mudar nada. Recentemente teve ali em Santa Catarina um transplante de coração de um filho que parece que doou o coração para outra pessoa que sofreu um acidente, o filho deu como morte cerebral, e essa pessoa recebeu um coração. Interessante que depois o pai daquele que havia falecido foi visitar aquela que recebeu o coração novo e se emocionou, porque o coração que estava batendo naquela outra pessoa era o coração do filho dele que ele tinha perdido. Ele se emocionou, abraçou e quis escutar o coração. Isso faz parte da emoção do homem, mas aquele coração não diz nada, ele não é pensante, ele tem uma função, é o órgão funcional que envia sangue para todas as partes do nosso organismo, para a nossa sobrevivência. Mas o coração da Bíblia está relacionado às emoções, à vontade, aos pensamentos, às decisões, à intelectualidade. Então, esse é o coração humano que a Bíblia fala. Então, o nosso coração humano, irmãos, sobre a luz da palavra de Deus, como que ele está? A palavra fala, Jesus já deu um diagnóstico: toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Coração enfermo, essa palavra enfermo vem da palavra que originou enfermidades. Uma pessoa que tem um coração enfermo, ela tem uma série de doenças. De repente ela está bem, recebe a notícia, ela pode ter uma crise de ansiedade. Essa crise de ansiedade revela que ela não tem um coração equilibrado, que o coração dela é doente. Ela não teve um equilíbrio emocional. Aí procura psicólogo, aí procura pastores, conselheiros, e todo mundo gosta de dar um pitaco, mostrando como que é o processo, tem que fazer isso, fazer aquilo, tem que ler a Bíblia, tem que orar. Não tem nada disso. O coração, ele não vai ser mudado enquanto nós não cremos no Senhor. Essa troca de coração é uma natureza que está contaminada com o pecado. Enfermo, mentira. Eu sei aqui que todos aqui já contaram a mentira, mas nós vamos descobrir de onde que veio a mentira. Veio do pecado de Adão. Quando Adão pecou, o veneno da serpente, da mentira, veio para dentro do homem. E você não precisa ensinar teus filhos a mentirem. Eles vão nascer mentirosos, vão nascer possessivos, vão nascer birrentos, vão nascer com uma série de tendências. Vocês estão me compreendendo? Terríveis, né? E com tendências suicidas, outros mais, outros menos, mas sempre tem problemas, ansiedade, crise de pânico, soberba, frustrações, tudo isso abate o homem, deixa ele totalmente para baixo, depressivo, depressiva, né? Sempre com ambição, e muitas vezes quando essas ambições são frustradas, vem uma depressão mais forte ainda, aí entra por outros caminhos, quer ganhar dinheiro mais fácil, criminalidade entra e por aí vai, e a palavra fala que o ímpio, ele vai de mal a pior. Sabia disso, irmão? Quem é o ímpio? Uma pessoa do ponto de vista humano ruim? Não. Ímpio é aquele que não creu em Cristo, que não tem uma convicção da vida de Cristo dentro de si. Este é o ímpio. O ímpio é uma pessoa boa, que paga as suas contas, que trabalha, que casa, dá em casamento, cria filhos, educa, paga a faculdade, é um homem ou mulher de uma moral ilibada. Porém,
quando morrer vai para o inferno, porque nunca nasceu de novo, porque Deus não vai nos aceitar baseado em nossa bondade, porque qual é a bondade nossa? Nós fingimos bondade, fingimos humildade. Nós não somos humildes, irmãos. Nós nascemos contaminados com a doença da arrogância que foi inoculado por Satanás no coração do homem. Por isso que o homem gosta de aplauso, gosta do pódio, gosta do primeiro lugar, gosta de ser visto, gosta de estar em evidência. Essa é uma crise de identidade no qual todo ser humano vive. Isto faz ele sofrer. Ele nunca vai querer estar por baixo, como aquele homem, um ator de Hollywood, 70 anos de idade. Ele chegou diante do espelho e disse: puxa vida, é inadmissível, eu que fiz tanto sucesso na minha vida profissional, com mulheres também, agora estou velho, acabado e olhando diante do espelho, isso para mim é inadmissível, como pode? E ele fez muitas plásticas, mas chega um tempo que você começa a virar monstro, feio demais, entende? Porque está chegando o tempo da sua partida. O dia marcado da sua morte já está, o dia marcado da sua morte não, o dia da sua morte já está marcado. Você não vai passar além daquele dia, nem mais nem menos. Agora, uma pergunta aqui que deve ser feita e respondida ao nosso coração diante do Senhor: nós temos a convicção de que somos salvos em Cristo Jesus? Sabemos para onde nós iremos quando o nosso coração parar de bater? O órgão? Você tem convicção da sua salvação, do seu novo nascimento em Cristo? Queridos, somente aqueles que condenam outras pessoas e julgam outras pessoas nunca experimentaram a graça do novo nascimento. Porque o Senhor Jesus Cristo, irmão, nunca julgou nem um homem, nem uma mulher por causa dos seus pecados. Quem que julga? Nós. Quem que se condena pelas próprias palavras? Somos nós. Nós que julgamos. Nós nos assentamos no lugar de Deus e apontamos o dedo para as pessoas e julgamos as pessoas. Estamos julgando a nós mesmos, porque diz aqui, como nós lemos aqui, que nós somos indesculpáveis quando julgamos quem quer que seja, porque no que julgamos a outro, a nós mesmos nos condenamos, pois praticamos as próprias coisas que condenamos, que julgamos também. Percebe, irmãos? Então, ali, quando o Senhor Jesus diz: não julgueis e não sereis julgados, porque mesmo sendo filho de Deus, se a tua alma não for tratada, a tua tendência de julgar as pessoas, ela é muito forte, porque isso faz parte da nossa personalidade, da nossa persona, do nosso eu. E o nosso eu, para que ele não julgue mais ninguém, ele precisa de estar cravado na cruz. Não ter uma personalidade anulada, nunca é a vontade de Deus, mas Deus quer tratar essa personalidade, porque quando Jesus recebeu a natureza humana, ele nunca teve conflito com a natureza divina. As duas viviam e caminhavam juntas em harmonia, nunca se dividia, nunca houve guerra no interior do nosso amado Senhor, porque havia uma harmonia, percebe? Ou seja, a alma do nosso amado Senhor se entregava totalmente à dependência do Espírito. Então o Espírito conduzia a Cristo, e Cristo, vocês sabem que outros irmãos que viram, testemunharam. O apóstolo Pedro, ele disse assim: aquele que era ultrajado não revidava com ultraje. Percebe? Então isso nunca houve no coração do nosso Senhor. Ele nunca condenou ninguém, porque ele veio para salvar, não veio para julgar. Eu não vim para condenar o mundo, condenar as almas dos homens, eu vim para salvá-la. Mas naquele dia,
ele vai estar no tribunal como o justo juiz. Não que ele vai condenar, porque o mundo já está condenado. E ele veio para nos livrar dessa condenação, deste julgamento. De que maneira? Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, que aqui vai mostrar o que ele veio fazer, irmão. Olha que texto lindo. João 5, verso 24. Jesus, aqui nesse texto tão lindo, tão maravilhoso, tão gracioso, porque é o texto da palavra de Deus, vai trazer para o nosso coração algo que nos enche de alegria, porque ele disse assim, João capítulo 5, versículo 24, diz assim: em verdade, irmãos, quando Jesus repete a palavra, esse parelho de palavras, em verdade, o Espírito Santo está nos chamando a atenção para algo que é fundamental para as nossas vidas. Em verdade vos digo, está dizendo para mim e para você nesta noite. Para quem que está dizendo isso? Para mim e para você, para todos nós aqui. A palavra de Deus, ela é sempre atual. Então, atente para esta palavra, que é para mim, é para você, é para todos nós. Diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo ou não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha que lindo. Então, aqui tem alguns critérios de responsabilidade nossa, que é ouvir a palavra dele. Nós temos que ter um ouvido disposto a ouvir o Senhor, a ouvir a sua palavra e crer. Como que nós podemos crer? Quando nós estamos lendo as Escrituras Sagradas, sabe o que o Pai amoroso faz? Ele descortina os céus, ele derrama a sua graça, revelando-a para nós, para que então nós possamos ler a palavra, ou ouvir a palavra, e temos a graça para crer. Quando nós afirmamos, eu creio, Senhor, porque é a tua palavra, não palavra de homens, mas palavra do Senhor, inspirada. Então, quem ouve a minha palavra e crer, queridos, essa palavra crer, ela é muito linda. Quando nós cremos, nós estamos colocando todos os créditos mais fortes da nossa vida, aquilo que é do Senhor, a palavra dele. Então Deus honra a fé. Quando cremos na palavra, significa que nós estamos exercitando a nossa fé naquilo que é mais precioso deste universo, que é a palavra de Deus, é o falar de Deus. E por que Jesus Cristo disse isso aqui? Para quem que ele disse isso aqui? Para nós nessa noite, para cada um de nós, para nós ouvirmos e crermos. E o que nós sabemos quando nós cremos? Olha, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, eu creio que Deus enviou o Filho, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Irmãos, todos nós sabemos que já nascemos espiritualmente mortos, separados de Deus, longe de Deus, mortos para Deus, mas vivos para nós mesmos, almas viventes. Mas aqui Jesus diz no versículo 25, algo também muito especial. Ele diz assim, em verdade, de novo, dois parelhos de palavras, em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Temos que parar um pouquinho aqui agora para nós meditarmos um pouquinho. O que Jesus está dizendo aqui? É para pessoas que estão lá sepultadas lá no cemitério? Não é esse sentido aqui. Vem a hora, e já chegou, em que os mortos
ouvirão a voz do Filho de Deus. Quem que é os mortos? Eu e você, porque uma pessoa no pecado, ela está separada de Deus. Essa palavra separado ou separação significa morte espiritual. As pessoas hoje estão vivas humanamente, com o sopro das vidas. Esse sopro das vidas é um sopro que ele vai se acabar. Toda criança que nasceu neste mundo, por isso que nós mencionávamos na quarta-feira, toda criança que nasce neste mundo, ela nasce para morrer, porque ela já nasceu com o sopro de Deus. Esse sopro que é insuflado, que foi insuflado nas nossas narinas através de Adão, nós nascemos com ele, com aquele sopro. Tanto é que, antigamente as pessoas viviam 964 anos, ninguém viveu um dia de Deus é 1000 anos. Metusalém viveu 964 anos, não alcançou um dia de Deus, porque para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Agora, irmãos, nós vivemos neste mundo aqui, segundo o Salmo 90, versículo 10, a duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguém chega a 80 ou 90, é pura canseira e enfado. Eu, enquanto fazia faculdade de psicologia, nós trabalhamos muito com a morte, acompanhávamos muito aqueles velhinhos de 103 anos, 104 anos, sabe o que eles diziam para nós? Não vejo a hora de morrer, eu sou tão imprestável. Aquele empresário de São Paulo, Silvio Santos, vocês conhecem, ele disse assim: eu estou tão imprestável, não sei por que Deus está me mantendo aqui ainda, eu não aguento mais. Ele disse exatamente isso. Ele tem 92 anos, não é? 92, não me lembro bem, mas está cansado, está cansado. Então, 90 anos passa rapidamente, nós voamos. Agora, meus queridos irmãos, Jesus Cristo, quando veio a este mundo, quando Ele se fez carne, Ele veio para trazer a nós uma coisa chamada vida, mas não uma vida de 90 anos, não uma vida de 100 anos, 500 anos, 1000 anos, 5.000 anos, 15.000 anos, não é isso, 1 bilhão de anos, não é isso, é muito mais do que isso. Você sabe o que é vida eterna? É uma vida que não se acaba mais, é uma vida além do túmulo, é uma vida eterna. Abram comigo a sua Bíblia, no Evangelho de João, aí pertinho mesmo, algumas páginas para frente, no capítulo 11, no versículo 25 e 26. Olha que texto lindo. O contexto é a morte de Lázaro. Ele tinha morrido. Um amigo do Senhor, que amava tanto o Senhor, veio a falecer. Jesus chegou aqui 4 dias atrasado, mas Jesus disse aqui para Marta, que ele disse no verso 23, dizendo o seguinte: o teu irmão há de ressurgir. Aí Marta disse o seguinte, olha, no verso 24, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Eu sei que meu irmão vai ressurgir no último dia, nós ouvimos isso da tua boca. Mas aí Jesus diz para ela, no verso 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Ressurreição e a vida. Esse vida é eterna, é a vida. Quem crê em mim, quem crê, quem está unido a mim, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E olha para nós aqui no verso 26, e todo o que vive, você está aqui, está me ouvindo, eu estou falando, nós estamos vivos hoje aqui, e todo o que vive, então a palavra é para nós, e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente, não vai morrer eternamente. Agora ele faz uma pergunta: crês isto? Você crê que vai ser dessa forma? Senhor, eu creio, que a tua palavra diz,
porque tu vieste a este mundo com a finalidade de me dar uma vida nova. Essa vida nova é uma vida eterna, é uma vida que Ele dá a você a eternidade toda, mas não apenas a eternidade, essa eternidade Ele preparou tudo para nós. Primeiro nós vamos desfrutar do Senhor eternamente, eternamente. Imagina só que este que é o Salvador, que é o Criador, sustentador de todas as coisas, Ele se importa com cada um de nós, Ele conhece cada detalhe da nossa vida, Ele cuida até do fio de cabelo da nossa cabeça. Olha quanto que Ele nos considera, olha como Ele tem cuidado de vós. Como disse o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então o cuidado que Ele tem de vocês é muito grande. Ele tem cuidado do dia de amanhã, se houver amanhã. O Senhor não quer que nós sejamos homens e mulheres cheios de preocupações. E o que traz preocupação para a vida do homem? Riquezas, ambições, frustrações, uma série de coisas, não é assim? Inquietação. Ele não quer que nós sejamos homens e mulheres com preocupações, porque se você é um filho de Deus em Cristo Jesus, você se preocupa com o quê? Não estou dizendo que não é para você viver uma vida irresponsável, não. Lá no seu trabalho, você tem que fazer o melhor, porque você está servindo a Cristo no seu trabalho. Então, observa como deve ser feito o nosso trabalho, para que as pessoas vejam em nós as nossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. É tão bom quando a gente vê o testemunho de um cristão, não desses crentes religiosos, esses crentes que está tudo maluco da cabeça, fanáticos. Não, irmãos. Filho de Deus tem sabedoria. Filho de Deus trabalha para o seu Senhor. Eu tenho recebido e visto e ouvido muitos testemunhos. Olha, graças a Deus por aquela pessoa. Eu consigo enxergar Cristo naquela pessoa. Se é para ser filho de Deus, tem que ser igual o fulano. É uma pessoa muito honesta, é uma pessoa que ela trabalha, é uma pessoa que ela dá um duro, uma pessoa que cuida da sua família, que tem tempo de levar sua esposa, seus filhos para a igreja ouvir a palavra. Hoje em dia, irmãos, se de fato nós não nos reunimos como igreja, quem vai nos educar na palavra? O mundo? Claro que não. O mundo tem as suas metodologias para nos educar, para nos ensinar. Tem tantas coisas bonitas, tantas cores que nos encantam. Percebe? Então é um engano muito grande. Mas graças ao Senhor que Ele nos deu a vida eterna. Aqui, volta aqui no evangelho anterior, Lucas capítulo 20, versículo 36. Aqui Jesus estava discutindo com os saduceus. Os saduceus, eles não acreditavam que havia uma ressurreição. Então, chegaram para Jesus e perguntaram o seguinte: mestre, a mulher era casada com um homem e o seu marido morreu. Aí, segundo a tradição, o irmão do falecido tinha que casar com ela. Ela casou com o primeiro, o segundo, tinha 5 irmãos, morreu o quinto. E lá na glória, de quem que ela vai ser esposa? Jesus disse para ele: vocês erram, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque lá na glória, não vai se casar, nem dar-se em casamento. Tanto é que, no casamento nós falamos assim, né? Fiel até que a morte o separe. Percebe? Igual aquele senhor que 50 anos de casado, ele morreu, foi para a glória. Isso aqui é apenas uma lenda, isso aqui não é uma realidade, não é para ilustrar um pouquinho o fato. Ele morreu, foi
Chegou no céu, disse o seguinte: olha, quando que a minha esposa vai vir? O dia que ela morrer. Quando que é? Não, nós não podemos falar. Mas um dia ela morreu e foi lá para a glória. Ele viu ela assim chegando, ele foi: que bom que você veio, que saudade. Opa, pera aí, é até que a morte nos separe. Então aqui não vai ter mais casamento. Por quê, irmãos? Agora falando sério, no céu, na glória, a alegria é tanta, o nosso serviço em adoração ao Senhor vai ser tanto, que nós não teremos tempo para mais nada. Nada mais deve satisfazer o nosso coração a não ser o Senhor, e a presença dele em nós vai gerar cada dia mais alegria, delícias perpetuamente. E aqui em Lucas 20:36, Jesus respondendo aos saduceus, eu vou ler o 35 também, ele disse assim: mas os que são ávidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Que lindo, irmãos. Então, essa aqui é a nossa confiança. Nós não podemos mais morrer. Nós somos filhos da ressurreição. Que maravilha que é isso. Então, queridos, quando ele disse lá: não julgueis e não sereis julgados, é para a gente não julgar mesmo, depender do Senhor. Eu creio que vocês, antes de ir para o trabalho, se não oram, devem orar: Senhor, coloca guarda na minha boca, para que não saia nenhuma palavra de julgamento, nenhuma palavra de condenação, nenhuma palavra que possa ferir o meu irmão, porque se eu firo a outra pessoa, eu estou ferindo a mim mesmo. Por isso que a última lá, ele disse assim: perdoai e sereis perdoados. Essa palavra perdoai, ela é um imperativo. O Senhor Jesus disse: perdoai. Nós não somos obedientes a Deus? Somos. Então, irmãos, eu não sei se você é amarrado com alguém, se você tem alguma coisa com alguém, seja que tipo de problema a pessoa fez com você. Assim como Deus vos perdoou, eu quero que vocês leiam comigo em Efésios capítulo 4, verso 32. Veja aqui a habilidade e a capacidade que Ele nos deu para perdoarmos. Efésios 4, verso 32, acompanhe comigo essa leitura muito interessante sobre a questão do perdão. Olha que interessante, irmãos, diz assim a palavra: antes, Efésios 4, 32, antes, sede uns para com os outros benignos. Sede benignos, eu disse para vocês no início que nós não somos bons. Sede benignos é que, se nós temos a vida de Cristo, Cristo é benigno, o fruto do Espírito é benignidade. Então, sede benignos, porque eu dei a vocês a capacidade de serem benignos. Sede benignos, compassivos. O Senhor é compassivo, nós não somos. Então, Ele habita em nós, é com a compassividade dEle e não com a nossa. Agora aqui, perdoando-vos uns aos outros. Por que perdoar uns aos outros? Porque, irmãos, com relação ao Deus e Pai, Ele já nos perdoou. Totalmente, absolutamente, Ele já pagou o preço do meu e do seu pecado, como vimos hoje pela manhã, no estudo que tratávamos sobre está consumado tetelestai. É uma obra completa que Cristo fez, aniquilando, tornando sem efeito os nossos pecados. Ele nos perdoou, irmão. Ele perdoou eu e você, que somos curva de rio. Sabe o que é curva de rio? Onde só para a tranqueira. Nós temos uma tendência de atrair coisa ruim para nós, né? Isso chama-se curva de rio. Quando o rio faz a curva, assim, pode lá, tem sofá velho que alguém jogou, tem aquela tampa de bidê, tem uma série de coisas.
tudo que não presta para porta de geladeira, pneu de carro, na curva de rio. Então nós somos curva de rio. Tudo que não presta, a gente começa a brigar e parar ali. Agora Cristo veio tirar essa sujeira de nós. Ele limpou totalmente a curva do rio e colocou um mecanismo para que nada mais parasse ali. Entende? Ele nos perdoou, mas não apenas perdoou, a cruz tratou do meu pecado. O meu velho homem foi com ele crucificado, foi morto, foi destruído, para que eu fosse liberto e ter comunhão com Deus. Porque não tem como eu viver no pecado e ter comunhão com Deus. Não há possibilidade. Se o pecado está em mim, Deus nunca vai relacionar com uma pessoa que de fato ela é habitada pelo pecado. O pecado, Jesus, como Cordeiro de Deus, ele veio para tirar o pecado do mundo. Tirou, crucificou na cruz. Ele deu fim do seu pecado, do meu pecado lá na cruz. Ele matou e sepultou o nosso pecado. Fomos feitos livres. Agora, como que funciona? Se Jesus veio para tirar o pecado do mundo e eu ainda sou habitado pelo pecado, então não houve uma libertação. Ele tirou o meu e o seu pecado. E ainda, talvez muitos não creiam, mas Ele fez de você um homem e uma mulher sem defeito, um homem e uma mulher santo em Cristo Jesus. Está vendo? Então, a cruz tratou daquilo que eu sou. Agora, irmãos, o sangue do Cordeiro tratou de todos os meus atos pecaminosos. O sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados. Não apenas perdoa, Ele lava, Ele limpa, Ele purifica, a ponto de quando Deus o Pai olha para nós, Ele não consegue enxergar nenhum pecado, porque nos vê através do Filho. Por isso que aquela palavra tetelestai de Cristo na cruz, estava dizendo, aquilo que eu fiz foi de uma vez para sempre. Nós não podemos acrescentar nada à obra de Cristo, porque Ele consumou a obra lá no Calvário. Então não podemos se esforçar para acrescentar. Não, irmãos, jamais. Foi completa. Ele fez de uma forma eficiente e eficaz, tirando o meu e o seu pecado, tornando você livre, inclusive de você mesmo. Porque os nossos problemas, nós começamos a colocar, achar que é os outros, mas os nossos problemas é nós mesmos. Nós somos manipuladores, nós somos egoístas, nós gostamos de fazer coisas para agradar as outras pessoas, para ter o favor dos homens, mas lá no fundo você sabe que você não presta, e eu também não presto. E a nossa religião também não presta, e nenhuma religião do mundo presta, porque nenhuma religião do mundo leva alguém para a glória. O que leva alguém para a glória é Cristo, e Ele veio para tirar o teu pecado e lavar e purificar você dos seus pecados e fazer de você um homem, uma mulher de Deus. Então abra teus ouvidos. Você nessa noite aqui, que está aqui sentado, está tendo este privilégio de ouvir mais uma vez esta verdade que procede do coração do Senhor. Quem sou eu para dizer essas coisas, irmãos? Simplesmente Ele está usando a minha boca para falar com vocês aqui. E eu também estou sendo edificado, porque aquilo que eu falo, primeiro corta aqui, para depois cortar aí. E é maravilhoso você ouvir a voz dEle, tratando com a gente, inspirando a falar, porque a inspiração do Espírito é na palavra e também na fala. Ele me inspira a falar, inspira qualquer filho de Deus a poder falar, sempre trazer uma palavra de conforto, de consolo. Todo filho de Deus, quando vê alguém ali sofrendo uma perda, ou sofrendo algum tipo de tribulação, dificuldade, ele sempre vai se compadecer. Não que nós vamos nos compadecer, mas o Espírito de Deus que habita em nós é quem se compadece. O ímpio também compadece, sim, mas ele se compadece, mas ele quer aplauso. E a gente sempre vai ouvir, eu fiz tanto para aquela família, olha o que eu recebo hoje, é o ímpio. Então Jesus disse assim, o que faz a tua mão direita, não deixa essa aqui saber.
porque senão você vai atrás de aplauso. Agora, a cruz, ela nos crucifica, ela nos leva à morte, ela tira a nossa arrogância, ela tira a nossa braveza, ela tira a nossa cabeça de minhoca, ela tira a nossa mania esquisita de ser. Ou como tem gente esquisita nesse mundo, porque não conhece a Deus. Se conhece a Deus, conheceria o amor, e o amor ama, e o amor perdoa, porque veja aqui, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Nós já fomos perdoados. Então, quando ele fala assim, perdoai e sereis perdoados. Agora, você não vai perdoar seu irmão ou sua irmã se você de fato não percebe que foi perdoado. Você não tem essa revelação de que lá na cruz, Deus em Cristo lhe perdoou. Agora, se você foi perdoado, você consegue perdoar. Irmãos, e olha, todos os dias a gente tem os nossos esbarrões, as pessoas pisam no nosso calo, as pessoas nos machucam, as pessoas nos ferem, as pessoas, gente, nos deixa, mas como Deus vos perdoa em Cristo, perdoai vós também. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 18, versículo 15. Agora sim, Mateus, capítulo 18, o versículo 15. Às vezes as pessoas não querem perdoar, né? Versículo 18, verso 15. Olha que interessante. Diz assim a palavra: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Que coisa interessante. Aqui, se teu irmão pecar contra ti, se teu irmão cometer um delito contra ti, vai reconciliar com ele. Se aquele teu irmão te ouvir, você ganhaste o teu irmão. Queridos, nós atendemos muitas pessoas que têm conflitos familiares. E um dos conflitos mais terríveis é a falta de perdão. Você sabia que as pessoas que não perdoam, que foram perdoadas por Deus e não perdoam, disse uma mulher, esqueci o nome dela agora, mas ela disse assim, para aqueles que não perdoam, é como que se você tomasse veneno, esperando que a outra pessoa morra. Esse é o sentido daqueles que não perdoam. E quem não perdoa, irmãos, estudos científicos têm mostrado que a tendência muito grande é de desenvolver células cancerígenas. Eu já vi muitas pessoas no leito da morte, pessoas que estavam acamadas, porque foram perdoadas, e não perdoam, então a mão de Deus pesa sobre a vida dessa pessoa, ela se encurva, ela tem doença, passa por um diagnóstico médico, mas o médico não identifica a causa da doença, é falta de perdão, porque é um problema espiritual, a medicina vai tratar do físico, não é assim? Perdoai e sereis perdoados. Lembra daquela oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, ofensas, assim como nós temos perdoado. Como você perdoa seu irmão, é que Deus vai te perdoar seus pecados, porque Ele vai voltar atrás, Ele vai corrigir a sua vida e a minha vida. Irmãos, é gostoso você olhar para a palavra, por exemplo, no Salmo 103, verso 3, e ler aquele texto que diz assim: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades, e quem da cova redime a tua vida e te coroa a tua velhice de honra e de dias abundantes. Todo aquele que foi perdoado por Deus e perdoa é uma pessoa feliz,
pessoa alegre, pessoa que anda de cabeça em pé. Você pode olhar na rua, aqui na cidade, quando você vê as pessoas olhando para baixo assim, está carregada de raiva, de amargura, e todas as pessoas que não perdoam, ela costuma dar coice. O que você tem? Não tem nada, e dá um coice para trás, igual aquelas mulas, e a palavra fala no Salmo 32, não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento. Para que sofrer à toa, se não tem necessidade? Se teu irmão tiver alguma coisa contra ti, não é para você esperar que ele venha, vá você até ele e fala, ô meu amigo, o que está acontecendo? Se eu lhe fiz alguma coisa que lhe ofendeu, em nome de Jesus, me perdoa. Mesmo que você esteja certo, mas não queira defender a tua justiça, não queira defender a tua maneira de pensar que é adequada. Às vezes você está pensando errado, às vezes do teu próprio ponto de vista pode ser muito adequado, mas do de Deus não. Então Deus cria as situações para que Ele venha tratar conosco. Irmãos, e é tão bom você viver totalmente livre, leve, solto, ficar amarrado com ninguém, porque aquela pessoa, talvez você não perdoou, ela fica aí na tua mente, fica na tua garganta, sufocando, logo logo você começa a ter asma, logo logo você começa a ter falta de ar, o gás carbônico começa a acabar, logo logo você começa a andar encurvado por aquela pessoa, Então, Deus em Cristo nos perdoou, perdoai vós também, perdoai e sereis perdoados. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Pai, obrigado por mais esse tempo de reflexão da palavra. Continue falando aos nossos corações, Pai. Abençoa agora esse tempo que participaremos da Tua mesa, um tempo tão especial para a Tua igreja. Por isso, Pai, nós Te damos muitas graças porque podemos nos reunir em torno dessa mesa, que é para nós tão cheia de significado. Pai, abençoa todos os irmãos e irmãs que vão participar deste momento tão solene, tão sublime, que possamos participar com alegria e graça em nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos.